Fala galera, beleza? Tudo do canal Mamãe Falei. Eu vou tentar ser muito breve nesse vídeo, então eu vou falar bem rápido, bem acelerado, porque tem muita coisa a falar e eu não quero que o vídeo fique com meia hora, tá? Então vai ser meio um bate-bola rápido aqui. Em primeiro lugar é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo, cara, não só pra você que assiste o meu canal, porque você sabe que você tá numa bolha de informação, né? Você sabe que quem assiste esse canal aqui, tudo, tem um senso crítico acima da média das pessoas. Mas é importante que você use essas informações que eu vou te falar pra você passar a informação pra frente pra pessoas desavisadas. Às vezes as pessoas ouvem pessoas como Guilherme Boulos falando algumas coisas que parecem fazer sentido e acabam sendo fisgados por uma política completamente ridícula. Isso que nós estamos falando de Guilherme Boulos, que é menos ofensivo. Você imagina um cara mais inteligente, um cara mais perigoso, como por exemplo o Ciro Gomes. Então, eu vou tentar mostrar aqui algumas coisas que ele falou, né? Lembrando que agora o Guilherme Boulos ele fez um vidinho lá da vida dele, de conhecer a vida dele, ele pagando lá de homem do povo, né? O próprio Leandro Carnal ali falou, nossa, eu vou questionar os meus valores após ver a entrevista do Guilherme Boulos no Roda Viva, etc. E até me impressiona, porque um cara como Karnal, que se diz filósofo, diz um intelectual, questionar os seus próprios valores por causa de algumas besteiras que um cara como Guilherme Boulos fala, é triste, né? Então vamos lá, vamos falar da entrevista dele, que a começar tem uma audiência pífia, ninguém quer saber de bandido falando, mas tudo bem, não tem problema. Bom, ele começa a entrevista lá falando mal da reforma trabalhista, falando mal da PEC do teto, falando que ele faria plebiscito para revogar essas coisas e ele perderia. Olha só que interessante. A maioria das pessoas aprovou a reforma trabalhista e a maioria das pessoas aprovou a PEC do teto. Então ele já começa falando uma besteira. Não, eu faria um plebiscito para revogar o retrocesso aqui dessa medida, só que o plebiscito seria contrária à sua escolha, cara. É isso que você está falando. Depois ele fala ali da Previdência, fala bonito, né? Fala de tirar privilégio, uma coisa que todo mundo concorda, e não dá solução nenhuma para a Previdência, né? Depois dos 7 minutos, e aí eu quero que vocês entendam. Aparece um rapaz lá, o Fábio, aos 7 minutos ele fala uma pergunta que pra mim eu não entendo o que ele quis com aquela pergunta. Ele fala, não, porque eu faço aqui um ativismo contra a exploração sexual, bacana, né? Você não acha que é a hora da direita, a esquerda, o centro, a gente dar as mãos para um Brasil melhor? Puta de uma pergunta genérica, nada a ver, né? E aí ele praticamente levantou a bola pro Guilherme Boulos, que falou, não, por causa da desigualdade, etc. No final das contas, cara, lembrem, presta atenção, ele falou todo aquele discurso bonito, a conclusão dele foi que a gente tem que tributar, tem sim, ele fala em tributos, fala em impostos, e falou em regular o setor financeiro. Então, no final das contas, todo esse discurso bonito, né, afunila em mais imposto e mais regulação. Aí depois, nos 8 minutos, ele fala que o Temer não é legítimo porque não tem aprovação das pessoas, né? A gente tem que ouvir a maioria a maioria da população, tem que ouvir o povo, etc. E aí eu pergunto pra você, Guilherme Boulos, até faz algum sentido o que você fala, mas em relação ao impeachment que você foi contra, a enorme maioria da população era a favor do impeachment. Nesse caso, você ia ouvir o povo, né? Quando você vem com o seu partido PSOL querer aplicar ideologia de gênero, a esmagadora maioria das pessoas é contra essa bendita ideologia de gênero. Nesse caso, você ouviria as pessoas também? Quando vocês querem defender bandido, acabou de acontecer, a mãe que matou ali um assaltante em frente à escola, o PSOL ali defendendo o direito da vida do bandido, né? Sem lembrar do direito da vida das vítimas, mas enfim, a enorme maioria das pessoas concordam com a mulher com a PM que matou o bandido. E nesse caso, você vai ouvir as pessoas? Quando você vem falar de invadir lugares, a maioria da população, a enorme maioria, é a favor da defesa da propriedade privada, é contra invasões, cara. Então, o seu discurso ficou bonitinho, mas na prática não é isso que você faz. Depois, nos 10 minutos, ele fala que... Aí é que tá, cara. O cara, quando ele vai falando informações, né? A gente não para pra verificar. Ele falou mentira ali. Ele falou assim que o Temer aumentou o déficit. Mentira! O único déficit que aumentou foi o da Previdência, né? Os outros déficits não é que tão bons. Não é isso. Mas o déficit que aumentou é da Previdência, que vocês não querem reformar. E os outros déficits estão sendo congelados justamente por causa da PEC do teto. Só que aí você pega e fala mais mentira. Você fala assim, aumentou o desemprego. Mentira! O desemprego diminuiu. Os juros caíram. Não, a bolsa subiu. Que não sei o que. A Dilma saiu, cara. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tô te falando que o Michel Temer é bom. Eu tô te falando que a Dilma era tão ruim que quando ela saiu, o cara mais impopular que entrou e parou de piorar.
Dá pra entender o quão ruim era a Dilma que você defende? Né? Então o que você falou foi ali uma mentira deliberada. Depois, nos 13 minutos, ele elogia a pergunta, a mulher faz uma pergunta pra ele, uma mulher tá, ele olha, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que é muito importante você estar aqui, porque você é uma mulher negra e tal. Aí eu pergunto pra você, cara, então você tá categorizando a pessoa pela sua cor de pele, pelo seu sexo. Então cadê, por exemplo, um trans na bancada? Por que você não falou ali que tava faltando um trans? Por que você não falou que falta um japonês? Põe o Kim Kataguiri ali. Faltou um japonês, né? Então você tá categorizando as pessoas. E ali depois, mais pra frente, ele acaba elogiando nessa mesma linha o Jean Willis. Fala, eu sou do partido do Jean Willis e tal, que foi o primeiro LGBT, parlamentar LGBT. Não! Mentira de novo, cara. Eu tenho certeza absoluta que outros parlamentares antes do Jean Willis passaram pelo Congresso e eram homossexuais. A questão é tão ridículo eu pegar e chegar e falar assim, ó, votem em mim porque eu sou hétero. Não é ridículo eu falar isso? Que o Jean Willis faz isso, usa isso como meio pra buscar votos, pra assim, ó, votem em mim porque eu sou gay. Isso é tão ridículo que você tá dando voz para esse tipo de coisa, cara. É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, votem em mim porque eu sou hétero. É ridículo, cara. Então, ele não é o primeiro parlamentar LGBT assumido. Não é, cara. Simplesmente é o cara que usa isso como palanque eleitoral. É só isso, tá? Depois tem uma pergunta lá, nessa mesma pergunta, inclusive dos 13 minutos, a mulher pergunta para ele as políticas econômicas para incluir mulheres, etc. A única coisa que ele fala de econômico ali é equiparar salário de homem e mulher, que já é uma grande mentira. Mas olha que interessante, ela pergunta de políticas econômicas e ele começa a falar, porque 71% dos homicídios são contra os jovens negros, né? A vítima tem raça. Não tem, cara, não tem. Quando um branco morre, você acha que é por força, puta, matamos um branco. Era pra matar só negro, né? A maioria da população é de negros, então é lógico que a maioria das pessoas que vão morrer são negros. Agora eu te falo uma coisa, cara. E os homicidas? Você foi ver ali os homicidas, se eles são negros ou são brancos? Porque se um negro mata um negro, não pode ser racismo. Você concorda comigo? Ele tinha que se matar também, cara. Então, eu não tô falando, cara, que negro mata mais ou negro mata menos. A questão é, você tá querendo segregar as pessoas e tá errado, né? Depois ele fala o seguinte, a polícia fascista, não sei o que lá, que mata muito. Amigo, a polícia, em primeiro lugar, ela é pobre. O salário de policial é pobre, cara. É um salário baixo. Em segundo lugar, cara, a polícia também é negra no país. Vai pesquisar, você vai ver. Então, é negro matando negro e você tá chamando isso de racismo? Não, cara. Você tá querendo segregar as pessoas. Depois, ele fala lá também um momento de feminicídio, que é uma grande besteira. Porque se 90% das vítimas de homicídio são homens, como é que você pode falar em feminicídio, né? Não é que morre muito homem ou morre muita mulher. Morre muito todo mundo, cara. Todo mundo tá morrendo no país, cara. São 2 bombas atômicas por ano que a gente mata mais do que a guerra na Síria, brother. E você vem me querer categorizar as pessoas, segregar as pessoas por raça, por sexo. Pelo amor de Deus, cara. Depois, no minuto 16h43, o rapaz faz uma pergunta para ele toda polida, né, toda técnica ali. É basicamente o seguinte, que país socialista deu certo, né? Ele fala ali, não, de acordo com as políticas, ele tenta ali deixar a pergunta educadinha, bonitinha. No final das contas que país socialista deu certo? E aí vem o discurso dessa galera. Não, que a gente não pode se apegar aos erros, tem que ter uma visão crítica, mas ele falou uma coisa que para mim classifica bem a hipocrisia desse pessoal. Ele falou exatamente essa frase. A gente não constrói o nosso caminho repetindo o caminho de ninguém, o que pra mim é uma grande besteira, porque você não precisa reinventar a roda, cara. Basta você entender ao redor das experiências sociais do mundo o que deu certo e o que deu errado. Inclusive você se contradisse, porque mais pra frente eu vou mostrar como você usou sim outros caminhos pra dar exemplo pro que você quer, né? Depois ele fala ali que o capitalismo é uma corrida de 100 metros, é como se fosse uma corrida de 100 metros, onde algumas pessoas saem 50 metros na frente. E eu concordo com isso. A diferença de visão é, as pessoas que chegam na linha de chegada, lá, passei. Elas não jogam pedras e obstáculos nas outras para as outras não chegarem. Ao contrário, as pessoas que chegam na linha de chegada ajudam as outras a chegar. Deu para entender? Riqueza gera riqueza, cara. Não adianta você querer acabar com pobreza se vingando de quem é rico. Não, cara. Riqueza gera riqueza, riqueza gera serviço, riqueza gera prestação, riqueza gera empreendedorismo, gera emprego. É isso que acontece. Nós não estamos mais num sistema feudal onde toda a riqueza vem da terra e aí sim a riqueza de um era necessariamente a razão da pobreza do outro. Não é isso mais que acontece. Hoje a maioria da riqueza vem de prestação de serviço, de inovação, que necessariamente não é
o que era no sistema feudal, onde a riqueza de um era a pobreza do outro, beleza? Pois ele fala ali no minuto 21, aí ele fala o seguinte, olha que bonito. Não, porque aqui no Brasil é o seguinte, você que veio pra cá, você que tem seu carrinho velho, você paga IPVA. Mas quem tem jatinho não paga imposto nenhum. Mentira de novo, cara. Quem paga IPVA aqui no Brasil já paga um IPVA progressivo, que é ridículo, cara. Quanto mais caro o seu carro, mais caro o IPVA, o que é uma medida contrária do que deveria ser. Vamos dar um exemplo aqui. Inclusive, meu primeiro vídeo desse canal foi falando sobre isso. Se você tem um caminhão, você faz um transporte, aí você quer comprar um caminhão novo, que ele vai ser mais leve, ele vai economizar mais combustível, ele vai poluir menos, ele vai quebrar menos na rua, ele vai causar menos acidentes. O que o governo fala pra você? Bom, pra você comprar um caminhão, então, em primeiro lugar, você vai ter que pagar um absurdo de imposto na compra do caminhão. Já desestimula você. E aí, teu IPVA vai ser mais caro. Tá errado, cara. Deveria ser como é, por exemplo, nos Estados Unidos. É por peso. É por peso. Veículo mais caro, mais IPVA. Veículo mais leve, menos IPVA. Aí você vem e fala assim, não, porque o dono do jatinho não paga imposto. A princípio, cara, um desavisado ouvindo isso, fala, pô, faz sentido o que o cara tá falando. Mas não é verdade. Aí um rapaz fez uma intervenção lá e falou, cara, mas você já fez a conta de quanto que isso daria, né? Porque é ridículo o que você tá falando. Ele falou, não, isso seria uma medida pedagógica para mostrar que nós não vamos deixar os super ricos fazendo o que quiser com o país. Então, você assumiu que você não tá falando coisa com sentido econômico. Você está querendo se vingar dos mais ricos. O que é uma grande mentira, porque o cara, quando ele compra um jatinho, ele já paga um imposto absurdo na compra do jato. E toda vez que ele vai, sei lá, abastecer o jatinho dele, ele paga imposto pra caramba. Além do que, cara, todo manter aquele jatinho, aquele helicóptero, gera emprego, gera empreendedorismo. Ele tem que pagar o hangar, tem que pagar o combustível, tem que pagar o cara que cuida ali do patrimônio dele. Quando ele vai trocar o pneu do jatinho dele, ele vai pagar imposto, vai girar a economia. Então o que você está falando não tem sentido, cara. É muito mais uma vingancinha pessoal do que exatamente um programa de governo que vai tirar o Brasil da miséria. Aí ele fala o seguinte aqui, tributar lucros e dividendos, né? E aí ele dá exemplo de... Aí nesse caso pode usar exemplo de país. Não, porque muitos países tributam, né, lucros e dividendos. Então vamos tributar lucros e dividendos. Vamos tributar lucros e dividendos? Vamos. Então vamos desonerar de tributação todo o resto que a gente paga também. Vamos desonerar então, por exemplo, os 57% de imposto que a gente paga por causa do monopólio estatal da Petrobras. Você quer fazer essa conta? Eu sento com você e mostro. Eu não sou um grande economista e mostro que vale a pena. Aí você é contra, né? Aí depois no 29 minutos ali ele fala o que leva as pessoas a ocupar. Ele fala, não, a pessoa não ocupa porque quer. E é verdade, conforme eu mostrei no meu último vídeo, inclusive, as pessoas que estão ali, elas não estão tipo em casa de boa, vamos ocupar, não tem nada pra fazer, não é isso, né? O problema são pessoas como você, que usam essas pessoas como massa de manobra para ter capital político. Aí ele vem, e esse discurso também, ele sempre vem falar, não, porque existem 7 milhões de imóveis abandonados. Tem mais imóvel abandonado do que gente sem teto. Em primeiro lugar, isso é uma mentira, tá? Eu queria saber o que você considera um imóvel abandonado. Um cara que tem um apartamento, por exemplo, que ele não consegue alugar, é um imóvel abandonado? O cara que tem um apartamento e não conseguiu pagar o IPTU, é um imóvel abandonado? O cara ali que comprou um terreno, tá fazendo empreendimento e por causa de burocracia não consegue fazer alguma coisa com aquele terreno, é um imóvel abandonado pra você? Porque pra mim não é. Pra mim, ninguém compra um terreno e fala, tô louco pra deixar esse imóvel abandonado. Eu não vejo a hora de juntar dinheiro, comprar um terreno e deixar lá. Só pra ostentar, né, que eu tenho terreno e os outros não tem teto. Não, não é isso, cara, né? O que você tá falando é uma grande besteira. E mesmo que fosse, cara, o desrespeito direto à propriedade privada não é a solução pro país. Porque você poderia sim pegar essas pessoas sem teto e colocar nesses imóveis. Vamos supor que solucionasse o problema. E pra frente? E aí, você vai continuar desrespeitando a propriedade privada? É isso que você vai fazer? Então a sua solução, cara, não é sustentável, é só uma falácia populista, né? Depois ele fala assim, e aí é que tá o grande perigo. Porque a nossa Constituição assegura sim o direito à propriedade, mas ela também diz da função social da propriedade. Pois é, cara, a nossa Constituição é uma anomalia. O que é a função social da propriedade? Nada mais é do que você dar um poder pro governo e falar, ó, se você não usar a propriedade do jeito que eu quero, eu vou dizer que você não está cumprindo a sua função social e vou pegar ela para mim. É um absurdo que tem a nossa Constituição. É uma anomalia, cara. Realmente, nesse ponto, cara, você se apoiou numa fraqueza constitucional que a gente tem que mudar isso com o tempo, né? Depois ali, no minuto 32 e também no minuto 53, eu fiquei com dó do cara do Rubens ali, que tava do lado certo, tava defendendo as coisas certas, mas não soube confrontar o Guilherme Boulos, ele deu um pau no cara, deixou o cara com aquela cara assim.
Infelizmente é ruim quando você pega um cara defendendo as ideias erradas, só que bom de retórica, e um defendendo as ideias certas, mas ruim de retórica, né? Então, dá dó ali, ele fala ali um monte de coisa, acaba deixando o cara sem palavras, fala ali de financiamento de campanha, que a gente não tem representatividade do Congresso por causa de financiamento de campanha, ou seja, a alternativa do cara é financiamento público de campanha. Então, em vez de você ficar na mão ali das doações espontâneas, você vai ficar na mão da doação, né, compulsória das pessoas, que necessariamente vai passar pelo crivo das autarquias dos grandes partidos. Então, para você, representatividade não é doação espontânea. Para você, representatividade é fazer um fundão eleitoral, você tem que ficar mendigando pro dono do partido, que não é eleito democraticamente, para te dar um pouco de dinheiro aí pra você fazer sua campanha. Isso para você é representatividade, cara? O que você defende nada mais é do que a pior na representatividade, né? E no final das contas, ele termina ali falando no minuto 40 e poucos, dos indígenas, né? Fala uma grande besteira. A maioria do alimento do brasileiro não vem do agronegócio, mas sim da agricultura familiar. Eu queria saber de onde ele tirou esse dado. Porque sem o agronegócio você não tem comida na mesa, brother. Então não vem me falar que não é do agronegócio que vem a comida do brasileiro. É do agronegócio, sim. Beleza? E aí, no final das contas, um outro cara também faz a pergunta de maneira errada, levanta a bola para ele, fala da Venezuela, e ele fala que a culpa da Venezuela é da crise do petróleo. Uma observação: enquanto a crise do petróleo, que o barril do petróleo caiu e realmente atingiu a Venezuela, o que foi um erro econômico deles, de não abrir o mercado para você diversas atividades econômicas, se basear só num commodity, ou seja, por todas as suas cestas, todos os seus ovos na mesma cesta. E se você perguntar para um dono de padaria, o cara fala, não faça isso, né? Esse foi o erro estratégico da Venezuela, né, que levou eles... Foi justamente o fechamento de mercado que levou eles à falência. Mas olha só que interessante. Enquanto o petróleo cai ao redor do mundo e prejudica a Venezuela, aqui no Brasil o combustível sobe por causa de imposto. Você vê como as coisas que você defende não tem sentido? Então é isso, gente. O vídeo já ficou longo demais. Tentei falar correndo aqui para refutar todos os pontos, mas espero que vocês assistam a entrevista com um olhar crítico e saibam que a gente vai enfrentar muito disso em 2018, de discursos populistas e completamente arcaicos, pregando justamente o que levou o nosso país ao fracasso. Beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.